Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, 80, e nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A maneira que nós gastamos o nosso tempo diz muito a respeito daquilo que governa o nosso coração. Vivemos num mundo muito agitado. A impressão que tenho é que nós estamos constantemente com pressa. Corremos de um lado para o outro, agitados, porque temos sempre muitos compromissos. O problema é que, às vezes, eu tenho a impressão que nós não paramos para pensar a respeito da real efetividade da vida corrida que nós vivemos. É muito interessante como a sabedoria bíblica nos convida a pensar um pouco a respeito de como nós investimos o nosso tempo. Porque, veja, muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E, infelizmente, outras morrem sem nunca de fato terem vivido. Um erro muito comum a respeito da nossa relação com o tempo é que muitas vezes nós passamos a nossa vida correndo atrás daquilo que se perde. Entre os muitos tesouros que nós podemos ter na nossa vida, o maior deles aqui não são as riquezas, bens materiais, dinheiro, é o tempo. Dinheiro nós podemos ganhar, perder, ganhar novamente e o ciclo continua durante toda a nossa vida. Mas o tempo nós apenas perdemos. Uma vez que nós não aproveitamos efetivamente os nossos dias, aquele tempo que foi perdido com propósitos fúteis, ele não volta mais. Porque a nossa vida, como nos diz o texto, passa rapidamente e nós voamos. Por isso, eu quero convidar você, no nosso devocional de hoje, a pensar de maneira intencional a respeito de como você tem gasto os seus dias, de que maneira você tem investido o bem mais precioso que você tem. E veja, não são os recursos que você tem no banco, mas os minutos que você tem na vida. Às vezes, nós desperdiçamos esse tesouro tão importante e valioso que é o tempo, com coisas que são efêmeras, passageiras e que no final das contas se resumem a nada ou, na maioria das vezes, em pura vaidade. Portanto, nós precisamos aprender a contar os nossos dias para que possamos de fato encontrar o propósito para o qual Deus nos formou. Nós precisamos aprender a viver para a glória de Deus, aproveitando cada segundo da nossa vida, dando o real valor para as coisas que são mais importantes. E como eu disse, a maneira que nós investimos ou gastamos o nosso tempo diz muito a respeito daquilo que governa o nosso coração. Portanto, reavalie a sua vida, reavalie as suas atividades. Tente perceber, buscando em Deus sabedoria para julgar acerca de como você tem investido esse bem precioso que é o tempo, para que você consiga viver de maneira plena, aproveitando cada segundo da sua vida e vivendo para a glória de Deus. Eu quero orar pedindo que o Senhor nos conceda sabedoria, para que possamos de fato aprender a contar os nossos dias e assim alcançarmos um coração sábio para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, nesse dia maravilhoso, dia do Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, reconhecendo, ó Deus, que muitas vezes temos desperdiçado esse bem tão importante que é o nosso tempo, com coisas tão fúteis. Por isso, Deus, nós pedimos, dá-nos sabedoria quanto à aplicação dos nossos dias.
Dá-nos, ó Deus, entendimento, um coração sábio, para que possamos investir o nosso tempo naquilo que efetivamente é importante, para que então possamos cumprir o nosso propósito e viver para a sua glória. Dá-nos sabedoria, Senhor, quanto à utilização do nosso tempo e que seja uma vida vivida para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Como eu disse, é sempre um prazer estar com você todos os dias no nosso Café com Bíblia. Que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo Café com Bíblia. Tchau!